Olá, estamos de volta com mais um bloco e agora o bloco 4 falando sobre internet. Estamos em uma sequência lógica e crescente. No primeiro bloco nós falamos sobre o avanço tecnológico, entendemos um pouco sobre as mudanças que ocorreu com a chegada dessa tecnologia, avançamos. Falamos também no bloco 2 sobre informática para pessoas especiais. No bloco 1 foi um pouco mais conceitual. Já no bloco 2 já começamos a ser um pouco mais técnico e fomos ainda mais técnico no bloco 3, que falamos sobre multimídias digitalizada, e neste bloco entendemos como acontece a comunicação através dessa linguagem digitalizada, o que é essa linguagem digitalizada. Para o bloco 5 iremos versar sobre computação nas nuvens, e os próximos blocos vamos, além de utilizar a computação nas nuvens, vamos falar sobre ferramentas virtuais para estudo. Então, a partir do bloco 5, nós iremos detalhar várias ferramentas que estão na internet, e para isso é interessante que no bloco 4 possamos trabalhar sobre internet, falando sobre as problemáticas, falando sobre como você estar mais seguro, como melhor você utilizar essa internet. Então acompanha comigo. Esse slide que versa sobre internet, foi abordado alguns conceitos, algumas indagações em forma de tópicos. Então vamos topicalizar cada um deles. O primeiro fala: a internet é mesmo a grande lixeira do mundo? Obviamente a internet possui aí uma infinidade de informações e cabe nós, como professores ou também alunos, estar aproveitando ao máximo essa internet de forma mais positiva, certo? Temos, claro, uma grande informação, uma grande quantidade de informação negativa e uma grande quantidade de informação positiva. No próximo tópico, a pergunta é: qual a procedência da informação? Então, quando você vai fazer uma pesquisa ou buscar uma informação na internet, é interessante que você examine se essa fonte ela é confiável. E se você observar, tanto o tópico 2 como o tópico 3 e até mesmo o tópico 4, eles estão aí se relacionando, certo? Então, como é que você vai obter essas informações com uma maior procedência? Quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa, é interessante que você consulte não somente em uma referência, não somente você tenha uma referência, mas você tenha aí no mínimo 3 referências para você estar observando e equiparando essas informações, certo? Porque pode acontecer de você em um determinado site encontrar uma informação falando sobre a vida e obra de Machado de Assis, e em um outro site você encontra uma informação que vai ser diferente. Então é interessante que você compare ainda com uma outra terceira referência, uma terceira fonte, para você estar buscando validar essas informações. E aí, dando continuidade, você encontra aqui o terceiro tópico que versa sobre o que você anda compartilhando, que é um tema muito abordado ultimamente, principalmente quando se fala em fake news. Então, nós como professores e alunos temos que estar sempre atento a isso. Essa informação que eu adquiri por meio da internet, qual é a veracidade dela? Qual a validade? Então, é interessante primeiramente que você observe que essa fonte é um site confiável. E, professor, como é que eu vou descobrir se essa informação vem de um site confiável, se é um site realmente verdadeiro, que tem procedência? Bem, uma das formas é você observar a URL do site. Aonde você vai encontrar essa URL do site? Você vai encontrar aqui,
na parte do navegador. Na verdade, deixa eu trazer o navegador que fica ainda mais interessante. Então aqui, ó. Então quando você digita, por exemplo, bb.com.br, esse aqui, ó, essa daqui, esse endereço, que é o que nós chamamos de URL. Então esse endereço aqui, ó, eu sei que é o endereço do site do Banco do Brasil. Acontece que hoje em dia existe algumas ameaças, mostrando aqui para vocês um pouco. Então existem várias ameaças, vários tipos de ataque. Obviamente eu não vou falar sobre todas essas porque esse não é o objetivo da aula, mas eu vou enfatizar sobre duas, que são essas aqui, o farming e o phishing. São duas táticas muito parecidas, mas que causam muitas vítimas na internet, certo? Então, qual a diferença? O farming, ele utiliza sites. O phishing, a popular pescaria, já utiliza e-mails. Essa é a diferença entre um e outro. Então, o farming são páginas semelhantes. Tá? Como você observa aqui na imagem, você tem dois sites aqui, ó. A diferença principal você vai observar através da URL, ok? Então, o que acontece? Eu já presenciei, por exemplo, uma vez, um site do Banco do Brasil que você olhando não conseguia diferenciar se aquilo era um site verdadeiro ou era um site falso. Como é que você primeiramente consegue distinguir? Através da URL, repito. Então aqui, ó, no site do Banco do Brasil, esse aqui é o original. Eu sei por algumas observações. Então imaginemos o seguinte, ó, se esse site aqui fosse falso, provavelmente essa URL aqui ela seria bastante diferente, ok? Um outro fator importante é que quando você tem sites que precisam ter uma boa segurança, ou vai ser necessário que você valide alguma informação, como por exemplo o uso de login e senha, tá? Você vai precisar de um site que tenha uma criptografia. Então você vai observar que ao lado da URL a presença desse cadeado, ok? Então, primeira coisa, você observar se o site é um site verdadeiro, certo? Segundo, observar se esse site possui recursos de segurança. Esse cadeado ele vai aparecer principalmente quando o site oferecer sistema de validação, certo? Para que você possa ter uma conta e entrar com essa conta, ok? Continuando aqui, a outra forma é o phishing, a pescaria. Então essa pescaria você vai obter através de e-mail. Então o cracker, buscando encontrar possíveis vítimas, ele vai pegar listas de e-mail, e essas listas não são difíceis, contendo uma porção de e-mails. Ele vai sair enviando e-mails com alguma frase ou algum cartãozinho, algum link que chame a atenção, que provavelmente vai chamar a atenção daquela vítima, certo? Provavelmente vai ter ali naquele e-mail alguma opção que você deva clicar, né? O clique aqui. E o clique é a parte mais interessante. Porque quando o atacante, né, o cracker, ele quer invadir o computador de alguém, quer roubar a informação de alguém, né, quer furtar a informação de alguém, a coisa que ele mais está interessado é justamente no clique. Porque quando você dá um clique em algum botão, ali você pode estar abrindo várias portas, ou seja, já passando até para o quarto, né, que fala sobre a parte da segurança. Quando você um exemplo que eu posso até dar para vocês, evite algumas coisinhas. A primeira, evite sites pornográficos. Porque nos sites pornográficos
Deixa eu mostrar aqui. Nos sites pornográficos é muito comum a presença de thumbs. Professor, o que é thumbs? Thumbs são essas miniaturas de imagem. Ah, professor, eu estou tendo dificuldade em enxergar. Essa realmente é a intenção da miniatura. Fazer com que você tenha uma certa dificuldade de enxergar a imagem, mas ficar curiosa, desejar ver aquela imagem. Então, hoje, os sites pornográficos são os recordistas em ataques, certo? Porque justamente facilita muito, através da curiosidade, que o usuário acabe clicando em uma daquelas fotos. Então, quando você clica em uma daquelas fotos, está abrindo a foto ou está baixando a foto e juntamente com aquela fotografia, embutido àquela fotografia, você tem algum software de ataque, ok? Então, em primeiro lugar, esses sites pornográficos, né, nem pensar. Em segundo lugar, você está observando aqui as URL dos seus sites, certo? Por exemplo, é muito comum hoje você receber fake news através das redes sociais, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook. Por exemplo, ontem eu observei, estava olhando, passando olhando lá o meu Facebook, e aí acabei vendo uma propaganda lá intitulada como Lojas Americanas, que falava sobre uma geladeira de R$999, né? E aquilo me chamou a atenção porque o valor dela era bem distante, era cerca de R$4.000 a mais. Então a primeira coisa que eu fiz foi clicar nesse anúncio? Não, de forma alguma, né? Porque é algo que você tem que estar sempre duvidando, sempre com o pé atrás para esses anúncios tentadores, né, que lhe chamam muito a atenção, ok? Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu fui até o site da Americanas, o site mesmo original, e observei que realmente o valor da referida geladeira era R$4.000 a mais, né? Ou seja, não passava isso de uma fake news. Então o objetivo é justamente isso, que você clique e às vezes quando você clica pode até carregar uma página ou até não carregar uma página, mas o ato foi consumado. Provavelmente com aquele clique, algumas das portas do teu dispositivo foram abertas ou você recebeu algum software que vai passar a te monitorar, ok? Então, se vamos utilizar ferramentas virtuais, é interessante que estejamos atentos, ok? Continuando, o que você anda compartilhando, né? Então, tome cuidado, verifique antes de você compartilhar, verifique qual o teor daquela informação, se ela é verdadeira, porque isso pode comprometer a tua imagem. Então, será se compromete a sua imagem profissional? Ou seja, se você é uma pessoa que simplesmente repassa informações que você recebe nas suas redes sociais sem antes verificar, as pessoas provavelmente vão perder a credibilidade nas tuas mensagens, ok? Então, você está seguro na internet? Além disso, pessoal, além dessas formas que nós falamos aqui, nós temos vários outros tipos de ataques, certo? Então, dando continuidade, o próximo tópico: você sabe utilizar o motor de busca e qual versão da web estamos? Então, primeira coisa, eu vou começar aqui pela versão da web que nós estamos utilizando ou que nós já utilizamos. Deixa eu abrir aqui um editorzinho de texto. Então, versão da web. Versões da web. Então, a web, a primeira versão dela foi a web 1.0. Nessa web 1.0, deixa eu só aumentar aqui para facilitar a visualização de vocês aí. Então, nessa web 1.0, essa web era chamada de web estática.
Por quê? Que era chamada de web estática. As páginas eram apenas como um editor desse de texto. Servia apenas para você informar alguém. A página ela não tinha nenhum comportamento, não tinha nenhuma ação, certo? Era apenas algo escrito, certo? Você pode até observar o site do Detran Piauí, que é um site muito ultrapassado. Se você, por exemplo, no site do Detran Piauí, abrir ele no teu computador, você vai observar o site, ele vai abrir na tela do computador e você vai conseguir até acessar esse site sem nenhum problema. Mas se você abrir esse site em um smartphone, você vai observar que todos os campos, os botões, as informações vão estar muito pequenas. Por quê? Porque esse site ele não se ajusta àquela ferramenta. E foi uma coisa que nós falamos lá em Informática para Pessoas Especiais, no bloco 2, sobre justamente esses recursos de acessibilidade, certo? E desses recursos de acessibilidade nós falamos sobre essa evolução das aplicações, ok? Não que o site do Detran Piauí seja ainda 1.0. Acredito eu que na internet ainda nem tenha mais sites nessa versão. Mas você pode até conseguir visualizar um exemplo de um site que ele não se ajusta, certo? Seria um pouco parecido com um site estático. Ok, então além da web 1.0, web estática, nós temos a web 2.0, que é a web dinâmica. Professor, como é essa web dinâmica? Web dinâmica é aquela onde as páginas e o seu conteúdo se comporta dependendo das suas ferramentas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui no site do Banco do Brasil, imaginemos que eu estou utilizando esse site aqui no meu computador. Esperar carregar. Então você observa o seguinte, ele toma todo o meu monitor, certo? E ele vai se ajustar da melhor forma com base nessa ferramenta que eu estou tendo. Essa ferramenta onde eu tenho um teclado físico é diferente de uma ferramenta como o smartphone que tem um teclado virtual, ok? Então aqui, quando eu começo a diminuir essa tela, você observa o seguinte, que aqui nós temos esses menus, né? Dessa forma, temos esse botão aqui, e quando começo a diminuir, que fica do tamanho, por exemplo, de um tablet, todos aqueles botões se transformaram aqui, nesse menu, nesse cardápio. Então tá aqui, ok? Se eu reduzisse ainda mais para a tela de, vamos supor, o tamanho de um smartphone, esse site ele já iria ter um outro comportamento. Então esse comportamento é chamado de responsividade. Os sites, a web, ela se comporta hoje de diferentes formas, dependendo, e isso vai depender da ferramenta que você está utilizando. Um outro exemplo que eu gosto muito de citar aqui, é o site da Unimed Teresina. E essa responsividade, caros alunos, ela possibilita uma melhor acessibilidade para aquelas pessoas que têm deficiência motora, enfim. Então vamos ver aqui, nesse site aqui, quando eu estou acessando ele no meu computador, ele vai se comportar dessa forma. Aqui embaixo eu tenho duas colunas de botões, aqui em cima eu tenho esses menus, né? Mas quando eu começo a diminuir aqui de tamanho, por exemplo, se eu fosse acessar isso num tablet, você ia observar que agora ele já tem um outro comportamento. Todos aqueles botões estão aqui melhor definido aqui dentro desse menu, desse cardápio, ok?
lá embaixo, todos esses botões agora estão apenas em uma fila. E isso serve para facilitar o toque, a acessibilidade, o manuseio, ok? Então você observa que ele vai se ajustando, ok? Isso daí, ó, é uma web dinâmica, uma web que ela tem esse dinamismo. Além disso, caros alunos, se você observar, a próxima é a web 3.0, a web chamada também de web semântica, web semântica. E por que é chamada de web semântica? Porque é uma web que ela trata com relação aos sentidos, ela vai buscar entender aquele usuário. Vamos dar exemplo. Então aqui, ó, um ótimo exemplo é o Google. Então aqui no Google, se você, por exemplo, eu vou digitar aqui a letra S. Quando eu digito a letra S, o Google ele já está buscando entender o que eu quero. Ele está trazendo algumas informações. Essas informações que ele vai trazer, ele vai tomar alguns pontos como referência. Como, por exemplo, ele vai observar em que lugar eu estou. Então, ele vai observar que eu estou no Brasil, no estado do Piauí, na cidade de Teresina. Então, o que tem em Teresina com a letra S? Um outro ponto, ele vai observar também qual é o meu histórico de navegação, certo? Então, aqui no meu histórico de navegação, eu acessei algumas informações contendo a letra S, certo? Mas o que eu desejo, além disso, tem uma terceira ainda opção, que é os cookies são arquivos que estão no seu computador, monitorando as atividades que você faz. Então, um exemplo. Se você acessou algum site de compra, isso provavelmente já pode ter acontecido com você, né? Acessou algum site de compra e aí você estava pesquisando sobre Smart TV. Você vai observar que, mesmo você ter feito um dia você ter feito essa pesquisa, a próxima vez que você for acessar algum site, você vai observar que vai existir alguns anúncios falando somente sobre Smart TV. Você vai começar a receber no teu e-mail anúncios sobre Smart TV. Por quê? Porque esses sites eles têm acesso a esse arquivo do cookies e sabem quais são as atividades que você faz no seu computador, certo? Mas o meu objetivo aqui é buscar algo sobre shopping, Teresina Shopping. Então eu vou digitar mais a próxima letra, que é o H. Então quando eu digito a letra H, aí o Google já sabe, olha, ele está na cidade de Teresina e SH tem algo relacionado a Teresina Shopping, certo? Tem algo relacionado a Rio Puti, né? Enfim, ele vai trazer várias opções aí do que na minha região tem com SH, ok? Então isso é a web semântica. E essa web semântica, a web dos sentidos, ela não está somente em um motor de busca. Mas quando você, por exemplo, acessa um GPS, o GPS ele vai observar os pontos que você já utilizou, por onde você já percorreu, onde você mora, onde é que é o seu trabalho, certo? Para melhorar, aperfeiçoar Ok, então falamos sobre versões da web e agora vamos falar sobre motores de busca. Como eu vou fazer pesquisas na internet? Então, existem vários motores de busca. Existe o mais eficiente de todos e o mais conhecido de todos é o Google. Então, como você vai fazer sua pesquisa aqui no Google? Então, por exemplo, quando você coloca Machado de Assis, quando você faz a sua pesquisa dessa forma aqui, o que significa cada palavrinha dessa? Essas aqui são as nossas palavras-chave. Então, você deve estar procurando colocar essas palavras-chave o mais resumido possível. Por exemplo, tem gente que coloca da seguinte forma: quero saber sobre Machado de Assis.
Então isso aqui, além de ser desnecessário, essas 3 palavras-chave, além de ser desnecessário, acaba atrapalhando a pesquisa aqui no motor de busca do Google, ok? Então procure resumir as suas palavras-chave. Outra coisa interessante, quando você coloca Machado de Assis, o Google ele vai procurar em vários sites essas palavras-chave, certo? Pode ser que o Google ele encontre um site que tenha algo falando sobre Machado, até mesmo a ferramenta Machado. E pode ser que ele encontre site que traga a palavra-chave Assis, se referindo a, por exemplo, Francisco de Assis. Então, para você ser mais específico, informar que você quer uma pesquisa específica que trate sobre Machado de Assis, então é interessante que você coloque essas duas palavras-chave entre aspas dupla, ficando dessa forma aqui, ó. Ok? Dessa forma, o Google ele vai fazer a sua pesquisa com mais exatidão, de forma específica. Ele vai trazer todos os sites que tenham a palavra inteira Machado de Assis e não apenas uma parte dessa informação, ok? Além disso, você pode, por exemplo, se eu coloco aqui alunos de medicina, se você coloca alunos de medicina, ele vai trazer alunos de medicina em vários sites, ok? Em vários sites, ó. Ok? Você vai observar aqui que quando você faz a pesquisa por uma questão de segurança, o Google já traz logo no início a URL de cada site, como nós já havíamos comentado. A URL é uma das formas que você vai verificar se esse site ele é um site confiável, ok? Então, quando eu mandei pesquisar alunos de medicina, vieram vários sites, mas eu posso ainda fazer essa pesquisa em um determinado site. E aí eu vou fazer isso utilizando o URL, e vou informar qual é o site que eu quero que seja feita essa pesquisa. Então eu vou colocar aqui usp.com.br. Então eu vou dar um enter. E agora ele me trouxe alunos de medicina somente nesses sites aqui, ó. Então, nos sites exclusivos aqui da UESP, ok? Então você pode determinar aonde vai ser feito a sua pesquisa. A outra forma de fazer uma pesquisa é uma pesquisa pelo tipo. Então quando eu coloco Machado de Assis e coloco o tipo, ou seja, file type, ou seja, eu estou informando que eu quero type, ou seja, o tipo, file, arquivo. Então esse tipo de arquivo, file type, eu posso colocar um arquivo para obter somente arquivos PDF ou somente arquivos de apresentação feitos no PowerPoint através da extensão .ppt, ou somente arquivos doc. Ele vai me trazer arquivos editáveis no Word, e aí eu vou pesquisar sobre arquivos PDF. Então você vai observar o seguinte, ó, o que ele me trouxe aqui? Ele me trouxe arquivos que você tem, arquivos em PDF, ok? Então quando você clica aqui, ó, que será aberto, vai ser um arquivo em PDF, que provavelmente essa tua pesquisa ela vai trazer algum arquivo de arquivo científico, né? Enfim, alguma publicação que tenha um valor, provavelmente caráter científico. Então tá aqui, ó, esperando, aguardando aqui abrir, pronto, ó. Então o arquivo que foi aberto
foi um arquivo em PDF, ok? O motor de busca do Google, ele não fica restrito apenas a fazer pesquisas na internet, mas, por exemplo, se você quer converter moedas, então você vai fazer, por exemplo, uma viagem ao exterior, você pode estar convertendo aqui, por exemplo, o real brasileiro na moeda que você bem desejar, ok? Além disso, você pode ter o navegador como uma calculadora. Então, quando você digita aqui calculadora, o navegador do Google ele vai se transformar em uma calculadora, ok? Continuando. Ok, então com isso nós encerramos essa parte aqui do bloco 4 que falávamos sobre motores de busca, e nós encerramos aqui o bloco 4, nos vemos no bloco 5 falando sobre computação nas nuvens.